Olá. Então, eu sou Gabriel Yuri, e eu vou apresentar você com questão de diagnóstico no Brasil atualmente, né? E a primeira coisa, né, a gente vai interpretar dados do SUS, né? O que a gente consegue ver, né, que a maioria dos diagnósticos é feito no Sudeste, né? Ou depois Nordeste e Sul, né? O Centro-Oeste e o Norte têm valores menores. Primeiramente, a gente tem que classificar também pelo número total de população e também saber, né, por que o Sudeste tem o maior número. E aí a gente entra em condições socioeconômicas, geográficas, etc., né? E a gente consegue ver que pessoas que têm uma socioeconômico maior, né, em uma região maior socioeconômica, tem uma facilidade maior de encontrar endometriose, né? Outro dado também deve ser notado, né, que é a disparidade, né, de condição de raça-cor, né? Que tem branca, preta, né? Branca parda, né? Com a preta e o indígena, principalmente. A gente também tem que saber o total, né, de população. Tem mulher branca, pessoal preta, parda, mas a gente consegue notar também que o diagnóstico de endometriose está também ligado, né, social, né? A gente sabe, né? A gente utiliza métodos para tentar resolver isso, como bolsas, etc., né? De socioeconômicos, probabilísticos, essas coisas, né? Mas mesmo assim a gente consegue notar a disparidade, principalmente, né, da branca, preta e preta, né, parda, né? Essas três diagnósticos de endometriose, na qual a gente não vai entrar muito a fundo. No que a gente vai entrar muito a fundo? A gente vai entrar muito a fundo nessa pesquisa, né, de rastreamento de endometriose na atenção primária, que é interessante, né, feito por essa mulher, Cíntia Nogueira, né? E o que é legal dessa pesquisa, né? Mesmo, tem muito viés, né? Mesmo que eu não saiba que as pessoas lá têm endometriose, mesmo que eu não saiba sintomas, a classificação de risco que ela colocou, né? Que ela colocou uma classificação de risco de pontuação ponderada, avaliando, né, anamnese, exame físico, história familiar, fatores psicossociais, sociodemográficos, etc. Para classificar como risco ou não, a gente consegue lidar bem com esse dado, né? Então, porque ela, né, fez uma sintomologia muito boa, né? Ela separou certinho, tipo, um monte de dados, colocou, socioeconômico, formas de fazer atos sexuais, tananã, e colocou como um alto de risco, etc. Uma coisa que faltou, né, também, que será um problema para a gente, né, ela não colocou quanto de sintomologia é dado à pessoa de risco. A gente vai ter que supor isso também, que é uns problemático, né? Então, o que que podemos criar? Primeiro, vamos separar de todos os sintomas que ela criou e tentar achar um número interessante para isso. Vamos colocar dor pélvica, dispareunia, que é dor em relação, sedentarismo e hipertensão familiar. A gente consegue ver cada número, né? 13, 9, 43, 32. Esses sintomas estão correlacionados a um total de mulheres 49. Ok. Classificamos, separamos a condição de sintomologia que a gente vai utilizar. Qual é o outro dado? Agora a gente vai ter que pegar, né? Foi tirado do próprio artigo isso. A gente vai supor que em vez de risco, né, de desenvolvimento de endometriose, a gente vai supor que isso daqui tem endometriose, para a gente tentar fazer uma análise legal, né? E então, 16 mulheres agora não está mais em grupo de risco. Ela está com endometriose, né? E aí, utilizando assim esse número, né, de dados e esse número de 16, a gente consegue já tentar avaliar, né? Como? A gente tem que achar um número, né, dessa sintomologia com um P menor que 0,05.
A gen- E aí você fica, então, se essas 16 mulheres tiverem essas condições e sintomologias em tal grau, quer dizer que não é mais coincidência e é algo significativo para mostrar. E a gente vai manipular isso para tentar desenvolver algum trabalho legal aqui, né? Então, o que que eu fiz? Eu tentei achar um valor menor que P. E para isso, eu fiz uma distribuição de hipergeometria, né? E aí, o que que é basicamente essa fórmula? Essa fórmula, eu pego o total de população, o total de pessoas que têm risco ou que está doente nesse exato momento, né? Em suposição, o total de mulheres com esses sintomas e o total de mulheres que têm sintomas e está com endometriose, né? Supostamente, né? E aí a gente faz o seguinte, numa matriz, né? A gente dá para colocar certinho, né? Tem o cálculo lá, que é esse negócio aqui que eu não lembro, não é? A gente consegue identificar, como eu apago? A gente consegue identificar, né, o total de combinações, né, que pode ter sintomas a esse grupo de pessoas. Então, a probabilidade total de combinações, né, são esse número aqui. Legal. E aí, com a inteligência artificial, né, eu não tenho capacidade mental de fazer isso, né, porque o que que eu deveria fazer? Eu pego a primeira combinação, 1/16, faço, se tem 1/16 e tem 13, então é 12/33, não é sobre, isso é matriz, mas eu, para facilitar, né, o entendimento, eu acho que um total de combinação, faço esse negócio, tento achar e dar um valor P. Aí, não deu o valor P menor que 0,05. Fico, tento até achar um valor. Aí acho um valor para mim de 8 pessoas, de 16 com endometriose, tendo esse número de combinações, e 5 pessoas de 33, tendo esse número de combinações. E aí, fazendo os cálculos, deu um número de 0,0218. Então, 8 pessoas com sintomologia de dor pélvico e apresentam nesse grupo de risco, ou a gente classificou agora como eles têm endometriose, criamos um valor não coincidente. Isso é algo, né, no pior valor possível, né? Então isso já é um valor de risco. A gente supôs que isso é um valor de risco. Ao achar o número de pessoas que estão doentes, né, e aí o número de pessoas que não estão doentes com sintomas, a gente consegue criar, né, a especificidade de acessibilidade, né, que é esse valor aqui, pegando o sintoma doente, o total doente, e o sem sintoma com o total saudável. E a gente fica, legal, acessibilidade e especificidade, num valor criado, né, de suposição. Então isso não vale nada. É, tecnicamente não vale nada, mas dá para brincar com esses valores, e que é isso que a gente vai fazer de novo, né? A gente vai fazer o quê? Achar a taxa, né, de falso positivo, pegando o total de sintomas com o mínimo exigido, que é o 8, né, dor pélvica, com o total de pessoas saudáveis. E aí a gente consegue encontrar que é 15,15% de falso positivo. Que é gigante, é gigante. Pô, então quer dizer que essa acessibilidade tem 15,15%, esse peso tem que. Pô, na torpéia fica assim, né? E aí a gente consegue também ver o número de pessoas, né? De cada um também, né? De pior cenário possível, que seria 6. Hipertensão familiar seria 14. Sedentarismo seria 14. Eu vou tentar usar a hipertensão familiar com HF para facilitar, né? Então, vamos lá. O que que eu acho? Eu achei o taxa de falso positivo de cada um também, né? Eu fiz isso. E aí, achei a melhor coisa existente das coisas, é a melhor, o único slide, né, importante para toda essa razão, né? Que é a razão de verossimilhança positiva, que é um cálculo de pega sensibilidade sobre a taxa de FP, de falso positivo. E aí,
a gente consegue notar, né, com esse LR, né, positivo, né, de verossimilhança, a gente consegue ver que mesmo que tenha uma alta taxa de falso positivo, a probabilidade é 3 vezes mais frequente de ter dor pélvico em grupo de risco do que as saudáveis, né? E a gente fez isso em todos esses sintomologia, né? E aí a gente achou LR de dispareunia de 4,12, de hipertensão familiar de 1,60 e sedentarismo de 1,52. Tá. E o que que eu faço com. Esse é um dado legal. Esse é um dado para se guardar bastante para o próximo slide. E para em todos os outros slides. Esse é o verdadeiro dado interessante desse slide. É a única coisa que vale a pena, né? O que que eu vou fazer então? Vou fazer um salto bayesiano, né? Vou colocar, né? Que, colocar agora, voltando, né? Agora esse 32,65 está no grupo de risco. Então, quer dizer que todas aquelas pessoas estão naquele grupo de risco. E aí eu acho o odds inicial, né? Que é 0,484, né? E eu faço uma multiplicação desse odds inicial pelo razão verossimilhança, né? E aí eu consigo achar esse valor de odds final. Com essa razão de odds final, a gente consegue achar a probabilidade final, né? E a probabilidade final é o quê? É esse número dividido por um sobre a odds final desse número. E aí a gente consegue encontrar um outro valor legal, de 65,1% de chance de ter sintoma e a doença. Então, ah, o que eu achei agora, classificando isso como um grupo de risco e ter essa coisa, o que que eu achei, né? Isso conclui. Eu achei, né, que se a pessoa tá no grupo de risco, né, desse 32 por 65, e apresenta dor pélvica, ela tem 2 vezes maior chance de ter endometriose. Ou dispareunia também tem 2 vezes chance de ter endometriose. Diferente, né, da hipertensão familiar e sedentarismo, né, que apresenta tipo 11, um aumento de 11%, outro aumento de 9,75, que é o pior de todos. E aí, a gente classifica, então, sem saber, não, sabendo, né, em- de uma pontuação ponderada que ela classificou, e a pessoa tem dor pélvica ou dispareunia, ela tem 2 vezes chance de ter essa endometriose, ter uma doença endometriose. Legal, mas eu não sei como funciona essa pontuação ponderada. O que que eu faço então com esse dado? Vamos lá. A gente faz uma razão verossimilhança de dor pélvica e de dispareunia. Os gráficos se deram mais, né? E então a gente primeiro pega, né, o dado, né? É a mesma ordem de risco, né? Pega o dado de risco, acha de novo, e a gente multiplica pela dor pélvica. Vamos lá, 3,30. E aí a gente multiplica de novo com um LR de dispareunia, né? Que é 4,2, dando esse valor de 6,58 de odds final. E aí a gente consegue fazer a probabilidade dele, né? Que a gente pega de novo a probabilidade, vai 1 mais 68, achando esse valor, 0,868. Então, a gente divide essa probabilidade do fator de risco, né? E a gente acha 2,65. Então, o que que a gente acha nesse negócio? 2,65. A gente encontra, então, né, que se naquele micro, né, no postinho lá, dessas 49 mulheres, ela apresentar a dispareunia e a dor pélvica, independente da pontuação ponderada que a Cíntia colocou, ela já tem 2,6 vezes mais chance de apresentar, independente de como foi feita essa métrica de risco. Ah, na métrica de risco, essas 49 pessoas, ela tá no saudável, né? Ela tá, não tá no risco.
mas ela apresenta dor pélvica e dispareunia, ela apresenta 2,6 vezes mais chance de endometriose. E isso já é um valor interessante para colocar, né? Então, caso você esteja nesse postinho e caso a pessoa tenha dispareunia e dor pélvico, é obrigatório, né, nessa atenção primária, verificar se a pessoa tem endometriose fazendo o teste Gold, né, o que seria a laparoscopia e os exames de imagem, né. Tá, parabéns, Gabriel. Você conseguiu, num micro, falar que naquele grau de número pequeno, né, que não, que a gente nem sabe quem é, que você tem que fazer a verificação das mulheres que têm essas duas sintomologias. Sim, isso é legal, mas não é significante para mim, né? De momento geral, porque eu não tô, né, nesse posto, né? Então, o que que eu posso fazer com esse dado? Eu posso usar um dado real colocado pela Organização da Saúde Mundial, né? E usar ele em vez, né, de, do, do dado de risco. E aí a gente tem um dado real. Interessante, né? A gente pega, então, esse 10%, faz o odds dele, né? 10%, sobre um menos 10%, né? 0,1 menos 1, a gente acha, então, 0,111. Ok, a gente achou a odds inicial. A gente pega, né, multiplica esses duas questões de risco, né, achando esse 13,59. Então, hum, colocando, né, a condição de risco 13,59. Então, vamos achar a odds final, né, de mundial de ter endometriose com esses dois sintomas. E aí a gente vai, pega esse 0,111 que a gente pegou aqui, pega esse valor, né, de semelhança, né? Então, a gente multiplica esses dois números e a gente encontra a odds final, que é 1,50. Pegando essa odds final, a gente transforma novamente em probabilidade, fazendo 1,5 sobre 1 mais 1,5, e a gente encontra esse valor de 60%. Tá. O que que isso significa? A gente tem que colocar também viés, né? Que a dispareunia e a dor pélvica tem que ser, nesse estudo, como uma independência condicional. Isso quer dizer o quê? Que a dor pélvica e a dispareunia não tem nada a ver, não tem correlação alguma. Que infelizmente, né, não é verdade, porque os dois são dores. Então, eles têm um hábito fisiológico igual, né, como na ação de dor, né? Então, esse é um dado superestimado? Sim. É um dado que deve ser descartado? Não. Por quê? O que que ele mostra? Ele mostra se, independente de onde você está, na atenção primária, se você fazendo sua anamnésia ou fazendo um seu clínico, né, você descobre que se você descobre que a pessoa tem dispareunia, né, dor em relação e dor pélvico, a chance já é 6 vezes maior de ter endometriose. Entende? Mesmo sendo superestimado esse dado, 6 vezes maior do que uma pessoa sem nenhum desses dois sintomas. E isso é muito significativo para a atenção primária. A gen- Você consegue, então, você com uma atenção primária, ao receber esses dois sintomologias, você consegue falar, olha, você tá tem uma chance muito grande de ter endometriose. Eu preciso investigar. Eu necessito investigar. E aí eu consigo falar, então eu posso gastar recurso para fazer laparoscopia ou exames de imagem para ver realmente, né, hum, se a pessoa tem endometriose, né? Porque isso não é um fator que a gente pode ignorar, né, de 60%. Infelizmente ou felizmente,
né? E é algo magnífico. Eu fiquei, caramba, mano. É basicamente isso que eu consegui pegar, né, desse TCC de estudo. Eu conseguiria fazer isso com toda a sintomologia que ela apresentou, né, e tentar colocar em grau de importância, né, de outros fatores, tentar achar uma correlação, né, de dor pélvico e com, sei lá, é, é, sedentarismo. Sim, conseguiria, mas teria uma relevância igual a esses, tipo, esses dois sintomas? Provavelmente não, né? E também seria um foco de trabalho muito maior do que eu poderia sustentar, né? Mas isso é algo para se pensar, isso é algo interessante para fazer, isso é um dado real e não é mais uma estimativa de, a pessoa tem um problema. Não, isso é algo para ser notado numa clínica, numa atenção primária. E é isso, né? Essa é a minha parte do trabalho.